Os saúde, amada igreja. Saluda a la amada iglesia. Com a paz do Senhor Jesus. Con la paz de Jesús. Vamos nesse momento agora. Vamos ahora meditar na palavra de Deus. meditar en la palabra de Dios. Mas antes de meditar na palavra de Deus, diga assim bem forte. Diga así fuerte. Meu Deus. Meu Pai. Fala conosco, Senhor. Que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Aumenta a nossa fé. Edifica-nos, ó Deus, através da tua bendita palavra. Eis-me aqui, Senhor, a tua igreja querida está pronta para ouvir a tua voz. Fale conosco, ó Deus, que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Todos dando glória, glória. Socorre a tua igreja, meu Pai. Socorre a tua obra, Senhor. Os novos devoradores, os maus obreiros, ó Pai. Os divisores, ó Pai. Tem tentado destruir a tua obra, Senhor. Acampa os seus anjos ao redor dessa igreja, Senhor. Dai-me sabedoria, meu Pai do céu, na administração desta obra, na fiscalização desta obra, meu Pai, para continuar pelejando para esta obra, para não permitir, Senhor, que os desobedientes avancem, para não permitir, Jesus, que os lobos devoradores fiquem infiltrados no nosso meio, porque essa igreja que o Senhor revelou para mim é uma igreja revelada por Deus, e o pecado nela não pode entrar, Jesus, a falsa doutrina nela não pode entrar. Oh Senhor, ai de nós, ó Pai, se nós não zelarmos da doutrina do Senhor. Ajude-nos, ó Pai, a zelar da tua santa doutrina. Ajude-nos, ó Pai, dá-nos força diante das lutas, diante das tribulações, ó Pai. Misericórdia, Senhor. Hoje estamos nesse lindo encerramento, meu Pai, do clamor do jejum mundial, da reconciliação com Deus. Venha sobre mim, Espírito Santo, onde Deus já deu a revelação também do próximo jejum. Continua, Senhor. Senhor, estamos aqui, ó Pai, para pedir perdão dos nossos pecados, para pedir perdão de nossas transgressões, do corpo, da alma e do Espírito, ó Deus. Fale com a tua igreja querida, Senhor. Perdoai nossos pecados, todos estão se reconciliando com Deus. Ó Senhor da glória, clamando pelo avivamento, pelo fortalecimento espiritual à tua igreja, Jesus. Senhor da glória, ajude, meu Pai, a tua igreja, Senhor. Dai-me paciência também na administração com os obreiros, ó Pai. Dai-me a direção do teu Espírito Santo. Dai-me mais paciência também, Jesus, para lidar com os obreiros da tua casa, meu Pai. Oh, Jesus querido, zela da tua obra, Jesus. Zela da tua igreja querida, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, Jesus, amém. Queridos
irmãos ouvintes, Queridos hermanos oyentes, em nome de Jesus Cristo, abra a Santa Bíblia, abra la Santa Biblia, a palavra de Deus, palabra de Dios, na carta aos Hebreus, la carta a los Hebreos. segundo escreveu quem, igreja? Según escribió quién, Não fala quem escreveu essa carta, no habla quién escribió. mas foi um homem de Deus muito sábio, Fue un hombre de Dios sabio, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. direccionado por el Espíritu Santo de Dios. Eu tenho, não estou falando o que é, viu, meus irmãos, mas eu acho que essa carta foi escrita por Paulo. Creo que fue escrita por Pablo. Eu acho, né? Yo creo. Aleluia, glória a Deus. Mas quem foi que escreveu foi inspirado por Deus, Inspirado por Dios, foi inspirado pelo Espírito Santo. inspirado por el Espíritu Santo. Glória a Deus, glória a Jesus. Gloria a Dios. Peço aos irmãos para arrumar uma Bíblia para o nosso irmão Leonardo, por favor. La Biblia para Uma nuestro Bíblia hermano na Leonardo. livraria, por gentileza, irmãos. La Biblia en la Ah, librería. glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Gloria a Jesús. Não, já tem já, irmão, já tem já. Amém. Ya tenemos. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus, Vamos a meditar la palabra de Dios. em nome de Jesus Cristo. Peço que os irmãos da cortina da livraria, no momento da palavra, deixe aberta. Puede dejar abierta la Somente cortina. fecha quando não tiver ninguém. Solamente cierre cuando no haya nadie. Quando tiver reunião ou contagem. Reunión con Vamos lá, igreja querida, Vamos, iglesia querida, ler a mensagem da palavra de Deus, leer el mensaje de la palabra de Dios. carta aos Hebreus, Carta a los Hebreos, capítulo 13, capítulo 13, verso 17. versículo 17. Hebreus 13, verso 17. Hebreos 13, 17. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que diz assim Dice así, a santa palavra do Senhor: palabra de Dios. obedecei a vossos pastores, Obedeced a vuestros pastores, e sujeitai-vos a eles, sujetaos a ellos, porque velam por vossas almas, que ellos velan por vuestras almas, como aqueles que hão de dar conta delas, como quienes han de dar cuenta de ellas, para que façam com alegria para que lo hagan con alegría e não gemendo, y no quejándose, porque isso não vos será útil. porque esto no es provechoso. Amém. Amén. Podeis se assentar, igreja do meu coração. Puede sentarse, iglesia, en el corazón. Glória a Jesus. La iglesia del Señor Jesucristo. Eis aí a santa palavra de Deus, a carta aos Hebreus, En la carta a los Hebreos, a ordenância de Deus do Espírito Santo ordenanza de Dios al Espíritu Santo, para com as ovelhas de Jesus, con las ovejas de Jesús, uma exortação aos desobedientes, exhortación a los desobedientes, que muitas vezes deixa a soberba tomar conta dos seus y corações. de la soberbia entrar en su corazón. A Bíblia diz: a soberba precede a ruína, La soberbia precede a la ruina o espírito a altivez a queda. y la altivez a la caída. Isso tem acontecido com muitos, Aconteció con muchos e a desobediência vem por fato do orgulho. y viene por causa del orgullo. E todos aqueles que são orgulhosos são rejeitados por Deus. Los orgullosos son rechazados por Dios. Ele não tem visão de No Deus, tiene visión de Dios. ele não tem coração puro para ter visão para obedecer o pastor, o irmão, a irmã. Ni corazón puro para tener visión de obedecer al hermano hermana, O irmão, diga melhor, o pastor, al pastor, que está na liderança da obra de Deus. en la lideranza de la obra de Dios. E muitas vezes começam a questionar, Y comienzan a cuestionar começam a falar mal, y hablar mal. e alguns até mesmo Y hasta aún se reúnem com cochichos, se reúne con murmuración, falando mal. hablando mal. E a Bíblia é o contrário a tudo isso. La Biblia es contraria. A Bíblia diz La Biblia dice que todo aquele que cochicha e fala mal do seu irmão, todo aquel que murmura y habla mal de su hermano, às escondidas, a escondidas, eu o destruirei. yo lo destruiré. Quantos estão destruídos, fracos espiritualmente, No están débiles espiritualmente devido à sua desobediência a Deus, por su desobediencia a Dios. devido à sua desobediência à santa doutrina do Senhor, Desobediencia a la sana doctrina del Señor. a falta de amor. Falta de amor. Quando fala amor, não é somente amor ao próximo, No es solo amor al prójimo, mas é amar a Deus, es amar a Dios, amar a sua doutrina, amar su doctrina, ter disciplina, tener disciplina, onde muitos não têm. donde muchos no tienen. No contexto de Hebreus 13, diz: permaneça na caridade, no amor fraternal,
Permanezca en caridad de amor fraternal. Não vos esqueceis da hospitalidade, No olvidéis de la hospitalidad. porque por alguns não sabendo Algunos no sabiendo, hospedaram anjos. hospedan ángeles. Pastores nesse tempo do fim agora, En el tiempo del fin ahora, que zelam da doutrina de Jesus, hablando de la doctrina de Jesús, nesse tempo de apostasia, en tiempo de apostasía, são verdadeiros anjos de Deus verdaderos ángeles de Dios, para resgatar vocês, ovelhas de para Jesus, rescatar a oveja de Jesús, pregando a verdadeira doutrina do Senhor. predicando la doctrina del Señor. E muitos não têm dado valor Muchos no dieron valor. à igreja que prega a doutrina verdadeira. La iglesia que predica doctrina verdadera, Muitos não têm dado valor muchos no dieron valor. aos pastores que zelam pela doutrina de Deus verdadeira. Pastores que celan por la doctrina de Dios verdadera. Quando os homens de Deus é usado pelo Espírito Santo Cuando hombres de Dios son usados por el para Espíritu impor Santo, ordem na igreja, para imponer en la iglesia para discipular a igreja, y discipular la iglesia, muitos estufam o peito, muchos agarran el pecho não aceita a correção de Deus, y no aceptan la corrección de Dios, não aceita as ordenanças ni las órdenes imposta pela liderança, impuestas por los líderes. que antes de ele pôr uma ordem na igreja, Antes de poner una orden en la ele iglesia, consultou para Deus. consultó para Dios. Você esqueceu o que está escrito na Bíblia? Olvidó lo que está escrito en la Que Biblia. aquele que está ligado com Deus no céu, Aquel que está conectado con Dios del cielo Deus está ligado com ele na terra. está ligado con él en la tierra. E muitos não têm obedecido. Muchos no obedecieron. Então o homem de Deus começa a propor a ordem que tem que fazer na obra. Coloca orden, conoce la obra. E aquele obreiro começa a falar mal, Comienza a hablar mal. começa a não aceitar, Comienza a no aceptar el não hombre. quer aceitar as ordens, No quiere aceptar las não órdenes. gosta de se submeter ao pastor. No gusta someterse al pastor. Ao homem de Deus está na frente do trabalho. Al hombre de Dios que está frente al trabajo. Você está igualmente a Saul. Está igualmente que Saúl. Samuel repreendeu Saul Samuel reprendió a Saúl devido à sua desobediência. por su desobediencia. Saul era um homem de Deus, Saúl era hombre de Dios. oferecia sacrifícios, muitos sacrifícios valiosos para Deus. Hizo muchos sacrificios valiosos para Portanto, Dios. desobedeceu a Deus. Pero desobedeció a Dios. Samuel exortou ele dizendo, Samuel le exhortó, falando bem claro para ele: diciendo claro a él: a obediência é melhor do que o sacrifício. la obediencia es mejor que el sacrificio. Se diz que orando, jejuando, sacrificando pelas madrugadas em oração, Sacrificando madrugada de oración, em jejum, en ayuno, né, fazendo até mesmo ver evangelizações, hasta evangelización. mas não está obedecendo às ordens divinas de Deus, No obedece la orden divina de Dios. não está obedecendo os estatutos da doutrina de Deus na igreja do Senhor. Estatuto de la doctrina de la iglesia del Señor. Está tudo em vão, meus irmãos. Está todo en vano. Está tudo em vão, minhas irmãs. Y en vano, hermanas. O pastor vai falar com autoridade. El pastor habla con O autoridad. irmão, a irmã, Hermano, hermana, altera a voz com o homem, a mulher de Deus. altera la voz con hombre y mujer de Dios. Olha que a Bíblia está falando assim: não sabeis que foi hospedaram anjos. ¿No sabes que hospedaron ángeles? Anjos de Deus enviados nesses tempos do fim para pregar a doutrina de Jesus. Enviados para predicar la doctrina de Jesús. Olha como está a situação que está a terra. Mira la situación de la tierra. Há multidões de falsos profetas. Multitudes de falsos profetas. Igrejas que se apostataram, Iglesias que se apostataron. que não tem mais a direção de No Deus. tiene más la dirección de Dios. E agora Deus levantou uma igreja pura, santa, Levantó una iglesia pura santa. como a igreja primitiva doutrina divina. Una iglesia primitiva de doctrina divina. E muitos qual aqui congregam. Muchos que congregan. E até mesmo que exercer função de obreiros e obreiras. Ejercen función de obreros y obreras. Tem estado em desobediência à palavra do Senhor. Están en desobediencia a la palabra de Dios. E é por isso que Deus agora está exortando você. Por eso Dios exhorta a usted. Por isso que você está rejeitado por Deus. Está rechazado por Dios. Você ora, não alcança a resposta. Ora y no alcanza la Você respuesta. ora para que Jesus te use, Jesus não está te usando. Jesús no te está usando. É por causa da desobediência no seu coração. Por la desobediencia de su corazón. O espírito altivez El espíritu de altivez precede a queda e a ruína. precede a la caída de Você ruina. está em ruína. Está en ruina. Está fraco espiritualmente. Débil espiritualmente. Está frio. Frío. E não tem mais a direção de Deus. Tiene más la dirección de Dios. Por causa da desobediência a Deus. Desobediencia a Dios. Olha o que a Bíblia diz também. Mira la Biblia también. Ó, lembrai dos vossos pastores, Recordad a vuestros pastores. que vos falaram a palavra de Deus, Ustedes hablaron la palabra de Dios. a fé dos quais imitai, Mitad la fe de los cuales, atentando a sua maneira de viver. viendo su manera de vivir. Você não lembra do passado, como aqueles antigos homens de Deus ensinou? No recuerda el pasado con los hombres antiguos. Que além de pregar a doutrina de Jesus Cristo, Más allá de predicar doctrina de Cristo, ensinava a obedecer, o enseñaban a obedecer. mas muitos
Muitos estão igual os fariseus hipócritas. Muchos están igual a los fariseos hipócritas. Quem eram os fariseus hipócritas? ¿Quiénes eran los fariseos hipócritas? Eles tinham aparência de cristão verdadeiro. Tenían apariencia de cristiano verdadero. As mulheres tinham vestimentas compridas. Vestimentas largas. Andava com seus cabelos na doutrina. Andaban con cabellos en doctrina. Os homens andavam também todos na doutrina. Y hombres en doctrina también. Porém, aquela santificação do corpo não era exaltação para Deus. La santificación del cuerpo no era exaltación Sim, para para Dios, alcançar a glória dos homens. pero sí para alcanzar gloria de los hombres. Devemos sim nos santificar. Debemos santificarnos. Nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, sim. Cuerpo, alma, espíritu. Mas não para nossa glória. No para nuestra E gloria, para alcançar aplauso dos homens. ni aplauso de los hombres. Mas sim para os que de fora ver Sí, los que fueron ver. a luz de Deus em nós. Vean la luz de Dios en Não nosotros. somente nas No vestimentas, solo en las vestiduras, mas ter frutos de arrependimento e obediência. Então, muitos não têm lembrado, muitos só estão lembrando da doutrina de Jesus acerca das irmãs que cortam cabelo, yo solo recuerdo acerca de las que cortan el cabello, acerca dos irmãos que usam bermudão, los que utilizan bermuda, que não são nem irmãos, essas pessoas são que ímpios. son impíos, Só lembram disso, mas não lembra do amor, pero no recuerda del amor, não lembra da obediência, ni la obediencia, não lembra da humildade, ni de la humildad. que tem que ser submisso. Tiene que ser sumiso, Só porque ele é usado por Deus ou usada por Deus, porque es usado ele por acha Dios. que Deus só fala com ele, não fala com o pastor. Cree que solo habla con él, no habla con pastor. Deus colocou o pastor Dios colocó el pastor para impor norma no ministério. para imponer normas en el Deus ministerio preparou meios de comunicações para usar na obra de Deus. y medios de comunicación para usar en la obra de Dios. Se um pastor ungido por Deus, Pastor ungido por Dios, de uma igreja bíblica estabeleceu, de una iglesia bíblica ele estableció está desobedecendo. y está desobedeciendo. Ah, não, Deus não falou comigo. Dios no habló conmigo. Ah, é propósito que eu tenho com Deus, não posso fazer essa obra. No puedo hacer esa Eu obra. não posso trabalhar assim. No puedo trabajar así. Está em desobediência a Deus. Está en desobediencia a Porque o Dios. pastor está na frente da obra de Deus, Porque el pastor está en la frente de la obra de usado Dios. pelo Espírito Santo. Usado por el E se Espíritu você Santo. não acata a ordem dada pelo Espírito Santo, No acata la orden dada por el Espíritu você está em Santo. desobediência. Está en desobediencia. Você é um mau obreiro. Es un mal obrero. Você é uma má obreira. Una mala obrera. Precisa se arrepender. Y precisa arrepentirse. Vocês estão sendo igual aos fariseus Están hipócritas. siendo igual a los fariseos hipócritas. Deus tem nos usado acerca aqui, pregando a palavra de Deus. Nos ha usado predicando la palabra de Deus Dios. permitiu nós usar os meios de comunicação através do YouTube. Usando los medios de comunicación como YouTube. Não usamos o WhatsApp, Y no usamos mas WhatsApp. Deus forneceu um meio de comunicação melhor, Y estableció un medio de que comunicación nós mejor. podemos usar através da Que internet. podemos usar a través de E internet. esse irmão muitas vezes quer se isolar, Y ese hermano quiere insolarse. não quer aceitar, No quiere aceptar. não quer fazer a obra de Ni Deus. hacer la obra de Está Dios. totalmente fora das Está Escrituras. fuera de la Escritura. Nós que temos o Espírito Santo, meus irmãos, minhas irmãs, Nosotros con el Espíritu Santo, nós hermanos, temos o domínio próprio do Espírito Santo de Deus. tenemos el dominio propio del Se Espíritu você Santo. tem o Espírito da verdade em seu coração, Si tiene espíritu de verdad en su jamais corazón, você vai se contaminar com erro. jamás se contaminará Olha con o el que error. diz a Bíblia em 1 Coríntios 6, verso 12. Mire 1 Corintios 6, Tudo 12. me é permitido, Todo me es permitido, mas nem tudo convém. pero no todo conviene. Tudo é permitido, Todo es permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. pero no me dejaré dominar por Deus ninguna. nos permitiu também através de usar o YouTube. Dios permitió usar YouTube. Tudo é lícito, Todo es lícito, mas nem tudo não convém. pero no todo conviene. Não convém nós usar a imagem da besta. No conviene usar la imagen de la Não bestia, convém nós usar a filmagem, ni las filmaciones. porque a Bíblia é contra a filmagem. Que la Biblia es contra esos Porque a Bíblia diz: filmaciones. andamos por fé e não por vistas. Andamos por fe y no por vista. Porque foi dada a imagem da besta para que a imagem da besta falasse. La imagen de la bestia para que hablase. Mas é lícito nós usar como? Pero es lícito usar como No som de áudio. el sonido de audio. Porque não atentamos nas coisas que são vistas, No tentando las cosas que son vistas, sim nas coisas que não se vê. sino las cosas que no se ven. Porque as que se vê são temporais, Pues las que se ven son temporales. mas as que não se vê são Las eternas. que no se ven son eternas. Então quem tem ouvido, ouça Oiga, o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. que el Espíritu Santo de Dios dice a las iglesias. Ah, mas eu não vou usar o YouTube, missionário. Pero yo no voy a usar YouTube Eu não vou usar o aplicativo que Deus permitiu na igreja nós comunicar um com o outro. o aplicativo para comunicarse uno Ah, con porque otro. não é de Deus. Porque no es de Dios. Isso, tem aquilo. Tiene esto y aquello. Mas tem
Tem sim. Tiene sí. Mas cadê o domínio próprio seu? ¿Mas dónde está su dominio Será propio? que você está usando para o seu bem-estar da obra de Deus? ¿Será que está usando para el bienestar Será de que la obra você de não está Dios? acessando outras coisas, não? ¿O no está accesando otras Será que cosas? você não está acessando coisas que não convém a cristão acessar? O cosas que no conviene al cristiano E accesar. muitas vezes você está querendo impor fardo nos irmãos para todos não usar? Quiere colocar fardo en los hermanos Está para todos sendo no um usar. mau influenciador, uma mal influenciadora? Está siendo mal influenciador. Porque você mesmo não está tendo domínio próprio. Porque usted mismo no está teniendo E dominio agora propio. quer pôr uma norma, uma regra legalista fora do contexto bíblico, Quiere poner una regla fuera del contexto bíblico. criando heresias, Creando herejías. trazendo divisões e contenda na igreja. Trayendo división y contienda en la iglesia. 6 coisas que Deus odeia. 6 cosas Dios odia. E a 7ª ele abomina. Y la 7ª abomina. Língua mentirosa, Lengua mentirosa. que semeia contenda entre os irmãos. Siembra contienda en nuestros hermanos. Então você sabe por que você está assim? ¿Sabe que está así? Porque você está em desobediência perante Porque está en Deus. desobediencia delante de Dios. Você não ora mais. No ora más. Você não lê a Bíblia. No lee la Biblia. Fica atrás de revelações forâneas. Que atrás de revelaciones de De fuera. homens que trazem revelação por sua mente mesmo. De hombre que trae revelación por su mente. Precisa ler a Bíblia que está escrita em Deuteronômio 13. Lea la Biblia de Deuteronomio Em 13 Deuteronômio 18, que Deus fala acerca desses falsos profetas. y 18, que Dios habla de los falsos Busque a profetas. Deus em espírito e em verdade. Busque a Dios en espíritu y verdad. Leia a verdadeira profecia que é a Bíblia Sagrada. Vea la verdadera profecía, la Biblia Não sagrada. sejam fariseus No hipócritas sea fariseo hipócrita. que com o mosquito e arrota um camelo. Come el mosquito y trae el camello. Por isso que Jesus profetizou e disse na cara dos fariseus. Jesús dice en la cara de los fariseos. Mateus 23 Mateo capítulo 23 ao 39. al 39. Ai de vós, escriba, fariseus hipócritas, Hay de vosotros, escriba fariseo hipócrita, pois que dai o dízimo da hortelã, desde el diezmo do endro del comino e do cominho, Del cominho. e desprezai y desprecias mais importante da lei. más lo importante de la ley, O juízo e misericórdia e a fé deveis, porém, fazer. el juicio y la misericordia que debías Essas obedecer. coisas, Esas cosas, não omitir aquelas. y no omitir aquellas. Muitas vezes é dizimista fiel, Es diezmista fiel, é ofertante fiel, ofertante fiel, está fazendo a obra de Deus, tiene la obra de Dios, mas não tem misericórdia com o irmão e com a irmã. pero no tiene misericordia con el É hermano y um hermana. coração duro, Un corazón duro coração amargurado. y amargado, Muitas vezes não fala nada, no habla nada, mas é ruim por dentro. pero es ruin por dentro. Não abre a boca para falar fisicamente, No abre la boca ni mas habla está físicamente, murmurando no coração, pero está murmurando en el corazón, cheio de hipocrisia, y lleno de hipocresía, cheio de maldade, y lleno de maldad, cheio de inveja. lleno de envidia, Fariseus y hipócritas, fariseos hipócritas, condutores cegos, son ciegos, coais um mosquito que coláis el e mosquito engolis um camelo. y tragáis el camello. Com o mosquito no leite ali, Come el mosquito, é porque eles faziam isso. Quando ia tirar o leite para poder eles beber, que iban a beber la leche, coava aquele copo que dava muita mosca, então coava o mosquito e depois bebia. colaba el mosquito y después bebía, E arrota um camelo. y trae el camello. Separa as coisas tudo bonitinho. Separa las cosas todo Muitas bonito. vezes está andando até na doutrina, Y la doctrina está, separa tudo bonitinho, separa muy bien, mas arrota iniquidade. pero arroja O iniquidad. coração fala que a boca fala que o coração está cheio. La boca habla de lo que el corazón está Cheio de lleno, ira, cheio de intriga, cheio de fofoca, lleno de ira, intriga y chisme cheio de soberba. y soberbia. Pessoas autoritárias, Personas autoritarias, mulheres autoritárias, mujeres que autoritarias, não querem ser submissas aos no pastores, quieren ser sumisas a los não pastores, quer ser submissa aos pastores, os homens de Deus y a bíblico, los hombres de Dios bíblicos, quer passar na frente do pastor. que pasar enfrente del É pastor. um espírito de Jezabel Espíritu de Jezabel no coração en el corazón dessas mulheres de esas mujeres e de homens também. y de hombres también. Por isso que está em ruína. Por eso está en ruina. Então a Bíblia diz: Por eso dice la ai Biblia, de vós, escribas, fariseus hipócritas. ay de vos escribas, fariseos O hipócritas. que é fariseu? ¿Qué es fariseo? Em primeiro lugar, En primer lugar, fariseu compreende separado. fariseo es separado, Era um homem santo. hombres santos, Só que a Bíblia fala fariseus hipócritas é o que? Falsos profetas. falsos profetas. Era um fariseu separado da lei, Fariseo separado de la ley, mas era hipócritas. pero era hipócrita. Eles pregavam, mas não viviam. Predicaba, pero no vivía. Atava fardo pesado sobre os homens Dando fardo pesado que a los eles hombres, mesmo não faziam. que ellos no hacían. E está cheio desses, Está lleno de eso, arrotando santidade, arrojando santidad, mas não é nada daquilo. pero no era nada de Não aquello. tem amor no coração. No tiene amor en el corazón. Vive em escândalo,
viene en escándalo vive cheio de contenda y lleno de contienda e trazendo y trayendo confusão à mente do povo. confusión a la mente del pueblo. E agora os verdadeiros santos de Los Deus santos de Dios verdaderos são blasfemados son blasfemados na boca dos ímpios. en la boca de los E impíos. os outros fariseus hipócritas, Otros fariseos que hipócritas é mundanos, que são mundanos, os argumentos falaciosos los argumentos para falaciosos condenar os crentes verdadeiros que guardam a doutrina. para condenar a los creyentes verdaderos que guardan la Só que doctrina. nós guardamos a doutrina, mas também guardamos a língua Pero también guardamos la e lengua guardamos o coração. y el corazón. O hipócrita só guarda o corpo de transparência para o povo. El hipócrita solo guarda el cuerpo de transparencia al pueblo. Mostra aquilo que ele não é. Muestra lo que no es. Mas lá vai ver lá com o marido em casa como que é. Pero mira el marido en casa como es. Vai ver com a esposa em casa como que é. Mira la esposa en casa como Na es. igreja dando glória a Deus, pregando doutrina, lá em casa batendo na esposa, a esposa autoritária com o marido, Pero en la casa pegando al esposo o al marido, faz a mente do marido, hacen la mente del marido, fermenta a mente do marido. fermenta la mente Não del tem marido. sido No ha sido uma esposa exemplar. una esposa ejemplar. Então, meus irmãos, isso aí são os fariseus hipócritas. Y esos son los fariseos hipócritas. Então, é o que diz: ai de vós, fariseus hipócritas, Hay de ustedes fariseos porque hipócritas sois semelhantes aos sepulcros caiados, que sois semejantes a sepulcros porque por blanqueados. fora realmente parecem formosos, Por fuera parece hermoso, mas interiormente são cheios de ossos debortos pero lleno de hueso de e muertos, toda imundícia. toda inmundicia. Assim também vós exteriormente pareceis justo Así también parecéis justos aos los homens, hombres, mas interiormente está cheio de hipocrisia e iniquidade. pero dentro tiene hipocresía e iniquidad. Ele está falando acerca dos sepulcros. Acerca de los Por sepulcros, fora aquela florido, aquele mármore bonito, aquele perfume das rosas. flores, mármol y perfume rosas, Bonito. todo bonito, Mas por dentro está a carne apodrecida. pero por dentro carne muerta. Assim está esses fariseus. Aquí están los fariseos. Na frente parece ser homem e mulher de Deus. Parece ser hombre y mujer de Dios. Quer mostrar para o pastor na igreja que está fazendo tudo certinho. Quiere mostrar que está haciendo todo Mas os correcto, corações escondem adultério, prostituição. pero esconde adulterio y Mas os prostitución corações escondem fofoca, ira. y chisme e ira. Não vê a hora de derrubar um ao outro. No ve la hora de Se derrumbarlos. Deus levanta um irmão, levanta uma irmã na unção de Deus, ele faz de tudo para derrubar. Si Dios levanta a un hermano o hermana, hace de todo para Nunca derrumbar. abre a boca para falar de Deus, só abre a boca para falar da vida dos outros. Solo abre la boca para hablar de la Para vida de ficar com nosotros, leve trás e fofoca, para llevar chisme, falando mal um do outro. hablando mal uno de otro. Fariseus Son hipócritas. fariseos hipócritas. Deus não aceita isso. Dios no acepta eso. Deus não gosta de crente fofoqueira não. No gusta de creyentes los Deus quer cristão santo e separado do pecado. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Entonces, hermanos y hermanas, aí esses homens, esos hombres, quando a carapuça deles cai, cuando las caras que caen, Deus já começa a mostrar pra gente, Dios comienza a mostrar a la gente e aí a gente vai discipular aquele homem, y va a discipular que el hombre, aquela mulher, que la mujer, eles não aceitam, no aceptan, eles murmuram, murmuran. outros pegam, saem do ministério, Otros salen del ministerio, pastores começam a dividir a obra de Deus, comienza a dividir la obra de Dios. não saiu debaixo da benção. No salió debajo de la Porque bendición. pode ter um homem de Deus, Deus revelar um ministério para ele, amém, vai na benção do Senhor. Va en la bendición del Señor. Mas se revela aqueles Dios. que causou Pero aquellos que causó divisão na igreja, contenda, foi um mau obreiro división y contienda fue un mal obrero. e não obedece à doutrina de Jesus. No obedece a la doctrina de Jesús. Aí sai com toda a soberba Sale con toda e soberbia. quer fundar ministério. Quiere fundar Não ministerio. está debaixo da autoridade de Deus, não. No está debajo de la autoridad de Não Dios. está debaixo da autoridade de Jesus, não. Ni debajo de la autoridad de Está Jesús. debaixo de desobediência. Está en desobediencia. Então esses daí Esos de ahí são como Saul, son como Saúl, rejeitados por Deus. rechazados por Dios. Ministérios não são aprovados. Sus ministerios no son aprobados. Saul foi rejeitado. Saúl fue rechazado. E muitas vezes você está sendo rejeitado. Y usted está siendo rechazado. Mas como nós estamos na graça, Pero como estamos en la gracia, ainda há tempo de misericórdia para você. hay tiempo de misericordia Para para se usted, arrepender desse seu pecado. para arrepentirse de su pecado. Larga essa hipocrisia de lado agora. Déjese la hipocresía de Seja lado. crente verdadeiro. Sea un creyente verdadero. Seja uma crente verdadeira. Una creyente Lá, verdadera. tira essa soberba do seu coração, meu Tire la irmão. soberbia de su corazón. Tira essa soberba do seu coração, meu irmão. Y saque la soberbia de su Porque corazón. Deus resiste. O que é resiste? Porque Dios que resiste. Deus vira o rosto. Dios voltea el rostro. Deus tem asco. Y tiene asco. Deus tem nojo de pessoa soberba. Tiene enojo de persona soberbia. A soberba, o orgulho é o caráter de satânico de Lúcifer. Carácter satánico de Lucifer. É a
a mente do diabo, o coração do demônio. La mente del diablo, el corazón del demonio. Então arranque isso agora do seu coração. Arranque eso ahora de tu corazón. Seja um crente puro, um crente santo, um crente separado. Sea puro, santo y separado. Obedecei os vossos pastores. Obedeced a vuestros pastores. Ah, eu não vou obedecer. Melhor que saia. Mejor salga. Você vai ficar no ministério que você não quer obedecer o pastor, você está em vão. Si está en vano. Eu falo pastor bíblico. Pastor bíblico. Mas se você está numa igreja que não é bíblica, Si está en una iglesia no você não vai bíblica. obedecer aquele pastor, que ele é um falso profeta. Porque es un falso profeta. Então o que é que você vai fazer? Você vai sair de lá. Usted saldrá de ahí. O trigo não mistura com joio. El trigo no está con la cizaña. A ovelha não mistura com bode. Ni la oveja con cabritos. Então você tem que o homem examina a si mesmo. Tiene que examinarse a sí mismo. Mas aqui nessa igreja é diferente. Aquí en esta iglesia es O diferente. problema é que muitos obreiros, irmãos, irmãs, até membros são rebeldes mesmo. De hermanos, hermanas, hasta miembros son rebeldes E mismos. Deus, por enquanto, está falando na palavra. Y Dios está hablando en la palabra. O ruim é quando Deus começar a tocar na carne, Cuando Dios comienza a tocar en la carne começar a permitir y enfermidades. permite enfermedades, Aí você vai orar, ahí esto va a você orar, vai clamar, Deus não vai responder. clamar y Dios va a Porque responder. está tratando com você. Porque está tratando con E usted. muitos até mesmo dessa sepultura. Y hasta van a la O que sepultura. aconteceu com Ananias e Safira? Como fue Ananías y Zafira Pecado de desobediência e mentira. en la desobediencia y mentira. Eles morreram. Y murieron. E a Bíblia Y diz la Biblia dice que os feiticeiros que los hechiceros, e os los mentirosos, mentirosos, eles não herdarão o reino do céu. no heredarán el reino del cielo. Missionário, mas eu não sou feiticeiro. Pero yo no soy hechicero. Você é um feiticeiro. Es hechicero. Você é uma feiticeira. Es hechicera. Por qué? ¿Por qué? Porque está em desobediência diante de Deus. Porque está en desobediencia É delante só de Dios. você ler 1 Samuel 15, 22, me falha a memória. 1 Samuel 15, 22. Lá fala Y dice, que o pecado de desobediência pecado de é desobediencia como um pecado de feitiçaria. como pecado de hechicería. Está desobedecendo a Deus. Está desobedeciendo a Dios. Fica refutando os pregadores. Está refutando a los Fica predicadores refutando os pastores. y los pastores. Não aceita. No acepta. Se Deus colocou um dirigente, um pastor, um diretor nessa obra aqui, Dios colocó un dirigente y un pastor não, en esta eu vou obra aquí. obedecer só acatar como o missionário Hermeson fala. Você está errado. Solo voy a escuchar lo que el misionero habla. Está Se errado. Deus colocou um diretor ou pastor aqui juntamente comigo, você tem que obedecer. Si colocó un pastor, un director juntamente Você que é conmigo. obreiro e obreira, Usted que es obrero y como é obrera. que Deus vai operar numa casa rebelde? ¿Cómo Dios va a operar en una casa rebelde? Então Deus fala, como falou com Ezequiel, casa Dios rebelde. dice casa rebelde. Ainda que não adianta ficar de cara virada para mim, não. No adelanta Não adianta fazer bico para mim, não. ni hacer picos para mí. Quem está falando aqui é o Espírito Santo de Deus. Quien habla es el Espíritu Santo de Ainda que Dios. seja sarça de espinhos. Deus não dá. E aí saberão Ahí sabrán que tem profeta nessa casa. que hay profeta en esa casa. Olha, irmãos, o povo mais terrível El pueblo más terrible de se lidar de Sedar é povo rebelde. es el pueblo rebelde. Porque a Bíblia diz, é melhor que não conheças a verdade Es mejor que no conozca la verdad do que conhecer e não obedecer. que conocer y no obedecer. Muitos conhecem a verdade e estão desobedecendo. Muchos conocen la verdad y están desobedeciendo. Já não lembra No mais recuerda más. do que o Espírito Santo de Deus falou na boca dos antigos servos e servas de Deus. El Espíritu Santo habla en los antiguos siervos y siervas de Ele Dios. começou no Espírito, Comenzó en el Espíritu. na graça de Deus, na obediência. La gracia de Dios, la obediencia. Está terminando na carne, na desobediência a Está Deus. terminando en la carne y de desobediencia a Dios. Aí depois que o pastor disciplina, Después que el pastor disciplina põe de banco, y pone de banco, começa a murmurar, falar mal dos homens e mulheres de Deus. comienza a murmurar y a hablar mal de los hombres de Dios. Sai do ministério falando mal, Sale del ministerio hablando mal, mas você vai prestar conta no dia do juízo final. pero dará cuenta en el día del juicio A final. Bíblia diz que por suas palavras serão Por justificadas sus palabras será e justificado, por suas palavras serão condenados. por sus palabras será condenado. Toda palavra ociosa que falar. Toda palabra ociosa que hablare, Então, meus irmãos, está aqui, ó. Obedecei vossos pastores, obedeced a vuestros pastores, sujeitai-vos a eles. sujetaos a ellos. É Jesus que está falando. Jesús hablando, Aí tem aqueles que é soberbo. aquellos soberbios. Houve uma divisão assim na igreja de Corinto também. Hubo división en la iglesia de Corintio. Não, eu tô com Paulo. Yo estoy con Pablo, Ah, eu tô com Pedro. yo estoy con Pedro, Aí tem que, não, eu tô com yo Jesus. estoy con Jesús, Mas fala com Jesus entre aspas, né? entre aspas. Porque a intenção do coração dele é dizer, não, eu não tenho pastor, Yo no tengo pastor, meu pastor é Jesus somente, mi pastor es Jesús solamente. não tenho nenhum líder religioso, No tengo líder religioso, pastor não.
No, Eu estou com Cristo. yo estoy con Cristo. Nada, você está com o anticristo. Está con el anticristo. Porque a Bíblia diz, obedecei a vossos pastores. Y dice, obedeced a E vuestros pastores. sujeitai-vos a eles, pastores bíblicos. Sujetaos a ellos, pastores Porque bíblicos, velam por vossas almas, porque velan por vuestras almas, como aqueles que hão de dar conta delas. como aquellos que darán cuenta de ellas. Eu vou ter de dar de conta de vocês. Tener que dar cuenta de No ustedes último dia. en el último día. Quando vocês veem aqui, a doutrina é pesada, La doctrina es pesada, a porta é estreita, puerta estrecha. é para salvação de vocês mesmos. Es para salvación de ustedes Não mismos. ache ruim disso não. No se arruinen eso. Não murmure disso não. No murmure de eso. Não tenta me persuadir a mudar não. No intente persuadir a Já teve mudarme. pessoas aqui, meus irmãos, Llevo personas aquí, e até hermanos. mesmo o obreiro que a diretoria teve que disciplinar duramente, Este obrero que disciplinó que duramente, tentava me convencer a mudar algumas coisas. que querían convencerme a mudar Não, algunas mas não tem cosas. problema isso e aquilo. Que no hay problema eso Já o estava aquello. sendo um obreiro reprovado Estaba siendo reprobado e foi tirado. y fue sacado. Tá vendo? E não achou ruim, ficou bravo, ficou nervoso ainda. Y quedó bravo y nervioso aún. Porque não tem o Espírito de Deus. Porque no tiene el Espíritu Não de tem o Dios Espírito Santo do Senhor. o el Espíritu Santo de Porque Dios. essa obra é ligada com Jesus do céu. Porque esta obra es ligada a Jesús del Aqui é cielo tudo direcionado por Jesus. y es direccionado E por por teu Jesús divino Espírito Santo. y por su divino Espíritu Santo. Você acatou uma ordem do ministério, meu irmão. Se acató una hora de O ministerio. ministério, minha irmã, obreiro, obreira. Obrero, obrera, Você tem que obedecer. tiene que obedecer. Obedecer porque o pastor está na frente do trabalho da obra de Deus. Porque el pastor está delante de la obra de É Dios sujeitar. y sujetar, É ser submisso. ser sumiso. Amém, pastor. Amén, pastor. Se você vê que você não está concordando, você vai orar a Deus. Usted va a orar a Dios. Ou se eu chegar e conversar com ele, porque às vezes nós podemos errar também. Oye, hay conversa que Não podemos somos cerrar. perfeitos, No somos mas perfectos, pregamos a perfeição de Deus para vivermos nela. pero predicamos la perfección de Dios para vivir. Então, meus irmãos, tem que se sujeitar, obedecer. Tiene que sujetarse y obedecer. Mas muitos não querem obedecer. Pero muchos no quieren obedecer Muitos querem fazer do seu jeito. y hacer de su manera. Faz alguma coisa, não comunica a igreja, não comunica o pastor. No comunica a la iglesia al pastor. Ah, se desliga de alguma coisa da obra, não comunica nada para ninguém. Se les diga de la obra y no comunica Quer nada a fazer nadie. do jeito dele ou dela. Quiere hacer de su manera Isso está errado, irmãos. y está equivocado. Isso não convém de um homem e de uma mulher de Deus fazer. No conviene un hombre y mujer de Dios Isso hacer. são pessoas desordenadas, Son personas desordenadas pessoas orgulhosas. y orgullosas. É por isso que está sofrendo. Por eso está É sufriendo. por isso que está passando por dificuldades terríveis. Por eso pasa por dificultad Por terrible. causa dessa desobediência. Por causa de la desobediencia. E se continuar assim, não vai permanecer. Y no va a permanecer así. Porque não permanece na casa de Deus. Porque no permanece en la casa de Dios. Deus tira fora. Dios saca afuera. Deus está falando com a igreja, com os pastores aqui, está dando ouvido para as mulheres rebeldes. Dios hablando para los pastores, oyendo a las mujeres rebeldes Está dando ouvido aos divisores. y dando oído a los divisores Está dando ouvido a essas mulheres, essas Jezabel, esses ministérios mundanos. y oído a esos Jezabel del ministerio mundano. Está dando ouvido àquela ovelha rebelde que saiu daqui e foi para a igreja mundana. Aquella oveja rebelde que fue para la iglesia Está mundana. acatando profecia e revelação dessa falsa profeta. Acatando revelación de falsa profeta. E não está dando ouvido à voz do Senhor. Y no da oído a la voz del Señor. Vós vai se arrepender no último dia. Se arrepentirá en el último día. Então o Espírito de Deus está falando El Espíritu de Dios está hablando com a igreja de con la Jesus. iglesia de Jesús. Obedecei vossos pastores. Obedeced a vuestros pastores. Sujeitai-vos a eles. Sujetaos a ellos. Porque eles velam por vossas almas. Porque velan por vuestras Eles almas. velam. Velan. Eles cuidam. Cuidam. Eles estão ali tratando. Están tratando. Tem um momento que precisa usar o cajado. Hasta preciso el Mas o callado. cajado vem com bálsamo do Espírito Santo El de callado Deus. viene con bálsamo del Espíritu Santo de Dios. Obedecei vossos pastores, sujeitai-vos a eles. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Porque assim velam por vossas almas. Porque así velan por vuestras almas. Como aqueles hão de dar conta delas. Aquellos que darán cuenta de ellas. Para que façam com alegria. Para que lo hagan con alegría. Para que façam com alegria. Para que lo hagan con O alegría. pastor se alegra quando a ovelha é obediente. El pastor se alegra con la oveja obediente. Quando o obreiro é obediente. Obrero obediente. Está sendo temente a Y Deus. temiente a Dios. Submissa à doutrina do Senhor. Sumiso a la doctrina del Señor. E não gemendo. Y no gimiendo. Muitas vezes tem que gemer. Tienen que gemir.
tem que estar implorando para o obreiro. implorando y quejándose, Está implorando para a obreira. implorando para E obrera. pastor não está aqui para isso. El pastor no está a eso, O pastor aqui está para dar ordem. está para dar la orden, Você está implorando para ninguém. ni implorando para E nadie. a pessoa começa a não, ele está precisando de mim mesmo, eu vou fazer o que quero. Y voy a hacer lo que quiero. Mas o pastor de verdade, ele confia em Deus. El pastor de verdad confía en Dios. Você não quer ser obreiro? Dá aqui seu guarda-pó. Da aquí su guardapolvo, Dá o seu avental, dá seu crachá aqui. da su adelantal y su Nós vamos dar lugar carnet. para pessoas que têm coragem de trabalhar com amor e verdade na obra de Deus. Vamos a dar lugar a personas que tienen coraje. Deus vai trazer obreiros verdadeiros para trabalhar na obra de Deus. Traerá obreros verdaderos para la obra de Dios. Deus não quer obreiros tapados. No quiere obreros tapados, Deus não quer obreiros mal ouvidos. que malos oídos, Deus não quer obreiros soberbo. ni soberbios. Que exemplo que ele vai ser para a igreja com essa soberba? ¿Qué ejemplo que será para la iglesia con la Com essa soberbia? desordenança? Con ese desorden. Tem irmãs e irmãos que temem até de segurar uma pessoa endemoniada. Hermanos que tienen que asegurar a la persona Por demoniada. que está com medo? ¿Por qué está con miedo? Porque não ora, não jejua, não busca a Deus. No ora, no ayuda, no busca a Ele Dios. sabe, se ele não está com Deus, o diabo sai daquela pessoa e pega nele. El diablo agarra y toma a él. É, meus irmãos. Así es, mis Então, hermanos. pelos frutos a gente conhece a árvore. Por los frutos la gente conoce el árbol. Então, meus irmãos e minhas irmãs, tome cuidado. Tenga cuidado. Não dê lugar para o diabo, No não. dé lugar para el diablo. Dê lugar para Dé Jesus. lugar para Jesús. Tem que ser obediente. Y sea obediente. Também nos horários. Los horarios. Muitos irmãos obreiros ultrapassam os horários. Ultrapasan los horarios. Ei, missionário, quando está viajando, no final tem que estar ligando. Tiene que estar llamando el Eu misionero. sei que é gostoso nós estar aqui fazendo a obra de Deus. Qué bueno estar haciendo la obra de Mas se Dios. fazer, mesmo que curou, expulsou o demônio, fez a obra, mas se desobedeceu a norma do ministério, já se torna tudo em vão. Pero si desobedeció la norma del ministerio, Já está não todo en serve mais de vano. nada. Ya no sirve más de Deus nada. não se agrada de desobediência, irmão. No se agrada de desobediencia. Temos que obedecer a ordem divina de Deus. Que obedecer la orden divina de Dios. Então é isso, meus irmãos. Está parecendo até uma reunião de obreiros, né? Hasta precisa tener una reunión Mas de é a obreros. reunião mesmo. Para esas reuniones. Meus irmãos que estão se preparando para ser obreiro, você que é membro desse ministério, Usted que es miembro de este já ministerio. vai aprendendo e acatando essa voz do Espírito Santo até ordem. Ya va aprendiendo, acatando la voz del O Espíritu obreiro Santo. tem que estar atento, meus irmãos. Tiene que estar atento, hermanos. Tem que estar vigilante, tomando cuidado Vigilante, tomando em cuidado. tudo. En todo. Não falar muito, No hablar mucho. ouvir mais e falar menos. Escuchar más y hablar Não menos. soltar palavra com qualquer pessoa. No soltar para Ser cualquier persona palabra. espiritual, Ser espiritual. ser observador. Ser observador. Cuidado com o que andas. Cuidado con quien anda. Cuide você está que está de pé, Cuide de estar de pie. para que não caia, diz a palavra do Senhor. Para que no caiga, dice la palabra de Dios. Olha que palavra linda em Hebreus 13, vou ler mais uma vez, verso 1. Hebreos 13, versículo 1. Permaneça no amor fraternal. Permanezca en el amor fraternal. Não vós esqueceis a hospitalidade, No os olvidéis de la hospitalidad. porque por ela alguns, não sabendo, Por ella algunos no sabiendo, hospedaram anjos. hospedaron ángeles. Tem hospitalidade, tem amor com seus pastores. Tienen hospitalidad y amor con sus Dei pastores. graças a Deus de ter colocado esses pastores da igreja primitiva De gracias a Dios por colocar los para pastores estar en la iglesia pregando a primitiva. doutrina para vocês. Para predicar la doctrina a ustedes. Não rejeita, não. No rechaza. Não sabendo que hospedaram anjos. Que hospedaron ángeles. São anjos mensageiros de Deus. Ángeles mensajeros de Dios. Que Deus enviou para você, meu irmão, minha irmã, para pregar a doutrina do Senhor. Dios envió para usted predicar la doctrina del Señor. Para te resgatar você da boca desses lobos, desses mercenários, Para rescatarte de la boca de los mercenarios. desses enganadores De los engañadores. que estão matando as ovelhas, Están matando las ovejas. comendo a carne e chupando os seus ossos. Y chupando los huesos, comiendo la carne. Mas Jesus agora nesse momento está me usando Ahora Jesús me está usando. para falar com todos vocês, irmãos, irmãs e ouvintes. Hablando con todos ustedes, hermanos oyentes. Levantai dentre os mortos, Levantai de entre los muertos. fugid dos falsos profetas, Huid de los falsos que o profetas. Senhor te Que esclarecerá. el Señor te esclarecerá. Então, meus amados irmãos, irmãs e ouvintes,
Hermanos amados oyentes, vocês, meus irmãos, têm que vigiar e obedecer a doutrina de Jesus. tienen que vigilar y obedecer la doctrina de Tem Jesús. aqueles que não querem obedecer. Y aquellos que no obedecen, A Bíblia fala que ficarão de fora os cães. quedarán de fuera los perros. Quem é os cães? ¿Quiénes son los perros? Cães são todos os desviados. Todos los desviados. O cão é aquele que come o alimento. El perro es el que come el alimento, Quando ele vomita, ele volta a comer o próprio alimento. vomita y vuelve a comer el propio alimento. Isso aí é o desviado. Es un desviado. Ele vomitou as coisas do mundo, Vomita las cosas del mundo, foi purificado por Deus purificado por Dios, e agora está voltando a comer as práticas, os pratos diabólicos do y demônio. vuelve a comer los platos diabólicos del demonio. Não vai entrar do céu. No va a entrar al cielo. Mas quanto a um desviado dentro da própria casa de Deus? Cuando un desviado en la casa de Dios Está participando de Santa Ceia. participa de Santa Cena, Talvez está até cooperando na igreja do Senhor. está cooperando en la iglesia del Está Señor, vindo nos cultos, viniendo a los cultos, mas está como um cão. pero está como un perro, Está desviado dentro da igreja. desviado en la iglesia, É desobediente. desobediente, Não é obediente à voz de no Deus. es obediente a la voz de Dios, Ele está como leão na jaula. como león en jaula. Ele não vê a hora que a igreja se corrompe. No ve la hora que la Não iglesia se vê, corrompa, quer que a igreja permita a televisão. quiere que permita televisión. A irmã não corta o cabelo, mas quer que Deus quer que o pastor permite a irmã cortar o cabelo. Quiere que permitan cortar el cabello Quer que permite a calça comprida. y el pantalón, Quer que permite as pinturas de Jezabel. las pinturas de Jezabel. E quando a igreja se apostada, ele é o primeiro a pegar. Cuando se apostata la iglesia es el primero. Porque como leão na jaula. ¿Por qué como león en la Então, jaula? que está na jaula, ele não ataca a sua presa porque está preso. No ataca a su presa porque está preso. Ele sente o cheiro da carne, Pero siente el olor de la carne. quer atacar rosando. Quiere atacar rozando. E se abrir a jaula, ele ataca é mortal. Y si abre la jaula, el ataque es A mortal. mesma coisa é esses crentes. Es lo mismo con los creyentes. São disfarçados de doutrina, mas na doutrina não tem nada. Disfrazado de doctrina, pero no tiene nada. O coração deles está voltado para o mundo. Su corazón está vuelto al mundo Está voltado para o pecado. y virado para el pecado. Não vê a hora de ver um futebol. No ve la hora de ver el fútbol, Não vê a hora de prostituir, adulterar, casar de novo com o irmão, a irmã. de adulterar y casar de nuevo con hermano o hermana. Tá daí esperando. Está esperando. Mas aqui não vai ter isso não. Pero aquí no tendrá eso. Porque eu creio que essa igreja é a última. Creo que esta iglesia es la última. Deus preparou é a última. Preparó la última. Daqui agora é vinda de Y Jesus. ahora la venida de Jesús. Aleluia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Entonces, hermanos y hermanas, Hebreus 13 também, verso 7 diz: lembrai dos vossos pastores, acordados de vuestros pastores, que vos falaram a palavra de Deus. que hablaron la palabra de Dios. Vocês lembraram da palavra dos vossos pastores que ensinaram antigamente a vocês? Recordaron la palabra de los pastores que enseñaron Ensinou até antiguamente. mesmo que o missionário? Hasta enseñó misionero. Eu guardei no meu coração. Você tem guardado? Yo guardé en mi corazón. Guarde bem o que tem recebido, Guarda bien lo que has recibido, para que Satanás não roube a tua coroa. para que el diablo no tome tu corona. Tá vendo, meus irmãos? ¿Está viendo, hermanos? Guarde bem. Será que você tem guardado? ¿Será que usted ha guardado? Todos esses que se apostataram, Todos los que se apostataron, que deram ouvido aos falsos profetas, dieron oído a los falsos profetas. que estão nessas igrejas que se apostataram. Están en iglesias que se apostataram. Esses daí Eso de ahí. prevaricaram da doutrina de Jesus. Prevaricaron la doctrina de Jesús. Eles não têm a Deus. No tienen a Dios. Porque é como diz a Bíblia: todo aquele que prevarica Todo aquel que prevarica e não permanece na doutrina de Cristo, no permanece en la doctrina de Jesús. ele não tem a Deus. Él no tiene a Dios. E se ele não tem a Deus, No tiene a Dios. quem está operando em seu coração, hein? ¿Quién está operando en su corazón? É Satanás, é o diabo. Es el diablo. Então agora o diabo começa a colocar comichão nos ouvidos Comienza a colocar comezón en los para não oídos suportar a doutrina de Jesus. para no soportar la doctrina de Jesús. Aí se cumpre o que a profecia de Paulo Se cumple la profecía de Pablo nesses últimos en dias. los últimos días. Chegará um tempo que não suportarão mais a sã doutrina, Llega un tiempo que no soportará la sana doctrina. tendo comichão nos ouvidos. Tiene comezón en los oídos. Eles amontoariam para si Amontonarían para sí doutores. doctores. Tá cheio de doutores e mestres aí, né? Está lleno de maestros Das teologias, né? de las teologías. Estão distorcendo todos os versículos da Bíblia. Solucionando todos los versículos de la Biblia. E é isso aí que eles querem. Es ahí que quieren.
Mas a Bíblia diz em Tiago, o apóstolo Tiago diz, Por eso Santiago dice, quer ser mestre e doutores, quieren ser maestros doctores, sofrerão mais duro castigo, diz a palavra. sufrirán duro castigo, dice la palabra. Então eles amontoariam para si esses mestres doutores, Amontonarían para sí maestros y conforme a doctores, suas próprias concupiscências, conforme a su concupiscencia, desviando os ouvidos dessa verdade e voltando às fábulas. desviando oído de la verdad y volviendo a las fábulas. Porque são demônios que estão usando esses Son homens. demonios usando a esos hombres. Porque revelou também o Espírito Santo de Deus, Que reveló el Espíritu Santo de Dios. que diz que nos últimos Los tempos, últimos tiempos. quais os últimos tempos? Los últimos tiempos. Os tempos de agora, Tiempos de ahora. os tempos do fim, Tiempos del fin. que precederia a volta de Jesus. Vuelve a la venida de Jesús. Se apostataria alguns da Se fé, apostatarían de la fe algunos. dando ouvido a espíritos enganadores. Tá Dando vendo? a espíritus engañadores. Eles se desviaram da doutrina santa de Jesus. Se desvía de la doctrina santa de Jesús. Eles não lembram mais da palavra dos vossos pastores que pregavam a doutrina verdadeira. No recuerdan la palabra de los pastores predicando doctrina Se verdadera. apostataram da fé, Se apostataron de la fe estão dando ouvido a espíritos enganadores. y dando oído a espíritus engañadores. Durante muitos anos, a igreja verdadeira de Jesus Durante muchos años la iglesia verdadera de Jesús sempre pregou contra a imagem da besta da televisão. siempre predicó contra la imagen de la bestia de televisión. Aí agora vem os espíritos enganadores Ahora vienen espíritus engañadores através da televisão disfarçada por meio da internet, a través de la televisión disfrazada por internet, através do Facebook, do Instagram, de Facebook, Instagram, através da filmagem por meio até mesmo do YouTube. estas filmaciones de YouTube. Tá aí. Ahí está. O espírito enganador dizendo: não tem nada No demais. tiene nada de malo. Tem problema, tem uma visão melhor do pregador. Tiene una visión mejor del predicador. Não, tem uma visão mais ampla. Para ver más amplio. Aqueles que não podem vir para a igreja cultua de longe. Para aquellos que están lejos, cultivan de lejos. A Bíblia diz: não deixai-vos de congregar, No dejaos de congregar, dice la como é Biblia. costumes do gentio dos Como ímpios. costumbre de impíos y gentiles. Vai estar lá no telão do diabo Pero ahí está la pantalla del diablo. a imagem da besta que fala. La imagen de la bestia que habla. Tá vendo? Ahí está viendo. Então tome cuidado, meus irmãos. Tenga cuidado, hermanos. Isso não é de Deus, não. No es de Dios, no. Ó o que diz a Bíblia em Hebreus 11, verso 3. Mira la Biblia de Hebreos 11:3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, Que los mundos por la palabra de Dios fueron creados. de maneira que aquilo que se vê Que lo que se ve não foi feito fue hecho do que é aparente. de lo que no se veía. Tá vendo? Está viendo. Nosso Deus é invisível. Nuestro Dios es invisible. Andamos por fé e não por vista. Damos por fe y no por vista. Antigamente, só de ouvir a voz pelo rádio, Solo de oír la voz por el radio. as pessoas eram curadas. Antiguamente eran As curados. igrejas de doutrina, antigamente, Iglesia de doctrina, eu lembro, antiguamente. Recuerdo, eu alcancei esse tempo. alcancé ese As tiempo. pessoas passavam em frente à igreja endemoniada, Pasaba enfrente de la iglesia endemoniado. passava com raiva da igreja, Con rabia de la iglesia. passava com raiva do pregador. Con rabia del predicador. O diabo já pegava ele lá no meio da rua. Y el diablo tomaba en medio de la calle. Eles vinham gritando, Y descendían gritando. de joelho no altar. De rodillas al altar. E os pastores ungidos por Deus expulsavam o diabo. Pastores ungidos por Dios expulsaban al diablo. E hoje tem sido diferente, meus irmãos. Hoy no ha sido diferente. Hoje passa, não cai nem mosca mais. No pasa y ni la mosca cae. O que está acontecendo, hein? ¿Qué sucede ahí? É falta de oração. Falta de oración. Estamos em falta de obediência. Falta de obediencia. Está orando, está buscando, Orando, buscando está consagrando. y consagrando. Mas cadê a obediência a Deus? ¿Pero dónde está la obediencia a Dios? Quantos crentes que estão ouvindo o programa A Voz da Cura Divina ¿Cuántos creyentes oyendo la voz de la cura divina? e também ouvindo pelo áudio do YouTube, do Escuchando. rádio YouTube, Escuchando en Radio Tube. mas não tem o domínio próprio do Espírito Santo No tienen el dominio propio del Espíritu Santo. e está acessando os canais da besta? Y acceso a canales de la bestia. Quantos estão até mesmo no aplicativo de mensagem, Hasta con aplicativo de que mensajes. não é o WhatsApp, Que no es WhatsApp. mas um aplicativo que Deus permitiu nós usarmos para a obra de Deus, Que Dios permitió usar para la obra de Dios. mas ele está conversando com pessoas ímpias. Pero está conversando con personas Ele impías. está digitando, acessando coisas Y imorais. accesando cosas inmorales. Aí por isso que está fraco na fé. Por eso está débil en la fe. É por isso que está vazio. Y vacío. Não tem a graça de Deus. Tiene la gracia de Dios. E não se arrepende, não se humilha. No se arrepiente ni humilla.
E na frente dos homens de Deus quer dar uma de santo, de santa. quiere andar de santo de santa. Mas Deus conhece o seu coração. Pero Dios conoce su Deus corazón. conhece o que você está fazendo. Y conoce lo que está haciendo. Então por isso que não tem mais fervor de Deus. Por eso no tiene más fervor de Dios. Não tem mais fervor do Espírito Santo. Ni fervor del Espíritu Santo. Do mesmo jeito que você está se corrompendo nisso aí, você vai se corromper também no e-mail. Usted se va a corromper en el Vai email corromper también, no SMS, na ligação. en el SMS o llamadas. A Bíblia diz que quem é santo se santifique mais. Es santo, santifíquese más. Quem é sujo, se suje Quien mais. es sucio, ensúciese más. Quer sujar na lambança do pecado, fica à vontade aí. Quede a voluntad en el Mas pecado. no céu você não vai entrar, não. Pero en el cielo no entrará. Você vai para o céu da boca da onça, só se for. Solo se va para el cielo O céu equivocado. de Jesus só entra puro. El cielo de Jesús solo entra puro. Santificado no corpo, da alma e no espírito. Se santifique mais, irmãos. Santifique más, hermanos. Olha, meus irmãos, o acontecimento como está. Mira el acontecimiento cómo está. Mas por que está acontecendo tudo isso? ¿Por qué acontece todo eso? Isso é mistério acontecer. Es misterio acontecer. Isso é sinais da vinda de Jesus. Señales de la venida de Jesús. Nos últimos tempos seria assim mesmo. Los últimos tiempos sería así. O amor se esfriaria por El Deus. amor se enfriaría por Dios. O amor se esfriaria pela doutrina de Jesus Cristo. Por la doctrina de Jesús. O povo estaria como foi nos dias de Noé. El pueblo estaría como los días de Noé. Olha as guerras também como está. Mira la guerra cómo está. As pessoas não têm compaixão nem das crianças. Personas sin compasión de los niños. País invade outro país e mata as crianças, os idosos, País invade otro país y mata a los sem niños. nenhuma compaixão. Y sin compasión. O amor se esfriou. El amor se enfrió. Mas nós não devemos estar assustados No debemos estar asustados com essas coisas que estão acontecendo. por esas cosas que está aconteciendo. Sim, devemos nos apegar mais e mais com Deus. Debemos apegarnos más y más con Dios. Porque Jesus, Ele nos avisou Pues Jesús nos avisó que isso ia acontecer. que eso iría a suceder. E Jesus diz o que para nós? Se assustar? Dice para asustar, Para nós ficar com medo? para quedar con miedo. Não, Jesus falou quando ver essas coisas acontecer. Cuando viera esas cosas acontecer, Olhai para cima. mirad para la cima. Erguei a vossa cabeça. Erguid vuestra cabeza, Que a vossa salvação, redenção no céu está próxima. que vuestra salvación está próxima. Mas para entrar no céu tem que obedecer. Para entrar al cielo tienen que obedecer. Se você não obedece um pastor bíblico, Si no obedece pastor bíblico, uma igreja bíblica, iglesia bíblica, como você vai congregar na congregação dos santos lá no céu? ¿cómo va a congregar la congregación de los santos en el cielo? Os feiticeiros não herdarão o reino do céu, diz a Bíblia. Hechiceros no heredarán el reino del cielo, dice la Biblia. Apocalipse 21, verso 8, está a lista de quem não vai entrar no céu. Apocalipsis 21:8 dice la lista quién E entrará en um el cielo. deles lá é os desobedientes. Y uno de ellos son los desobedientes. Ah, mas não está escrito desobediente lá, missionário. No está escrito desobediente, É, mas está feiticeiro. pero dice hechicero. E o que diz a Bíblia em 1 Samuel 15? ¿Qué dice en 1 Samuel 15, Me falhou o versículo agora, se é 22 ou 23, 22 o 23? que fala que o pecado de rebeldia Que el pecado de rebeldía é como um pecado de feitiçaria. es como pecado de hechicería. Quantos crentes mentirosos também em nossos dias, hein? ¿Cuántos creyentes mentirosos en nuestros días? Mente o tempo todo. Miente todo el tiempo. Mente no telefone, mente para o patrão, mente para a esposa, Miente para la esposa, para el patrón, mente para o pastor. para el pastor. Ah, não vou fazer tal isso também, pastor, que eu tenho um compromisso com Deus. Tengo compromiso con Dios. Fiz isso e aquilo com Deus. Por eso con Dios. Estou no compromisso com Deus. Mentira. Mentira. Você está na lambança do pecado Está en la lambanza del pecado. e não confessa o seu pecado. No confiesa su pecado. Por isso está esse peso em sua vida, esse peso na obra de Deus. Por eso ese peso en la obra de Dios. Você tem que se converter e nascer de novo. Tiene que convertirse en nacer de nuevo. Seu rebelde, Sea un rebelde. casa rebelde, se arrependa. Se arrepienta. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Hermanos y hermanas, não vai entrar no céu no entrará al cielo. os mentirosos. Mentirosos As irmãs estão gostando aí de cortar a ponta do cabelo. que se cortan de la punta del cabello. Não estou dizendo que as irmãs estão de coca aqui, estão fazendo isso. No digo que están haciendo esto. Mas tem algumas que são espertinhas, né? Tiene algunas que son expertas. Ah, eu vou parar a ponta do cabelo, Voy a cortar la punta del eu cabello. faço um coque no meu cabelo lá, dou de varoa do coque que fala, né? Amarro y con un moño. E sou todo fervor. Y estoy en fervor. Mas na segunda-feira amanhã tá lá com o cabelão cortado.
Pero el lunes está ahí con As cabello pontas cortado, mostrando. con las puntas mostrando. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Está contra a doutrina de Jesus, hein? Está contra la doctrina de Jesús. Paulo falou, aquele que tosqueia a mesma coisa tivesse raspada. El que corta las puntas es lo mismo que si Pouco hubiese de rapado. fermento leveda a massa toda. Un poco de levadura leuda toda la masa. Primeira coisa que o diabo vai tentando entrar no mundanismo da igreja é liberar as pinturas, Él libera los maquillajes, sapato salto alto, zapato de taco alto, o diabão da televisão. el diablo de la televisión, É tudo isso aí. todo eso. E quando Deus levanta os verdadeiros, essas igrejas que estão se apostatando, Y esas iglesias que están apostatándose ele sente raiva, sente nervoso, não gosta. y no sienten rabia, no Porque estão gustan. todo prevaricados a doutrina de Jesus. Porque están prevaricando la doctrina de Jesús. E olha a estratégia que o diabo está usando. Mira la estrategia que el diablo usa, Usando os falsos profetas usando los falsos profetas dessas igrejas. de esas iglesias. Eles usam um argumento do homem de Deus que falava antes. Usa el argumento del hombre de Dios que Que hablaba geralmente antes, era uma igreja que era una iglesia que estava firmada mesmo na doutrina. afirmada en la doctrina, Era igual nós aqui da igreja primitiva. igual aquí en la iglesia E primitiva. as igrejas estavam tudo no pecado. Y las iglesias están todas en el pecado. Então eu falava, então, vocês têm que congregar aqui mesmo, essa igreja abençoada. Tienen que congregar en esa iglesia bendecida. Não vai com esses divisores. No va con esos divisores. Na época os divisores saíam da igreja lá En la época salían de la iglesia e ahí fundavam igreja mundana. y fundaba la iglesia mundana. Eles saíam da igreja porque não suportavam a doutrina. Salían porque no soportaban la doctrina. Aí eles abriam o ministério para eles. Habría ministerio para ellos. Primeira coisa que liberava era o diabão da televisão. Primero el diablo de la televisión liberaba. Ei, diabão, hein? Mira el diablo. As pinturas das irmãs. Los maquillajes de las Tudo hermanas. contrário à doutrina do Senhor. Contra la doctrina del Señor. Então Deus usava o homem de Deus para não ir com esses Y divisores. usaba hombre de Dios para no ir con los Só divisores. que agora está diferente. Pero ahora está diferente. Essas igrejas se apostataram da doutrina. Iglesia apostatada de la doctrina. Aí os falsos profetas que lá estão disfarçados Ahí los falsos profetas disfrazados. usam esse argumento. Usa ese argumento. Ó, não vai na igreja primitiva, hein? No va a la iglesia Ó, primitiva. vocês lembrem que nosso irmão falava. Y recuerden cómo hablaba. Isso aí são divisores, hein? Esos son divisores. Mal sabe que os divisores são eles. Pero no sabe que los divisores son ellos. Dividindo toda a doutrina de Jesus, não prega mais a doutrina de Jesus. Predica más la doctrina de Jesús. Aqui está se pregando a verdadeira doutrina de Jesus Cristo. Está predicando la verdadera doctrina de Cristo. Certa vez, Esta vez, na Bíblia está escrito isso. la Biblia está escrito. Evangelho de Marcos, me falha a memória. Evangelio de Marcos, Capítulo 9, verso 41, me falha a memória. capítulo 9, versículo 41. Eu não lembro o versículo, sei que é em Marcos. No recuerdo el versículo, en Capítulo 9, Marcos. mais ou menos. O apóstolo João El apóstol Juan viu uns irmãos ali pregando a palavra, vio a los hermanos predicar la falando palabra, de Jesus, hablando de Jesús, expulsando o demônio. expulsando demonios. Ele foi lá impedir aqueles irmãos. Fue impedir a los hermanos. Olha, vocês não podem fazer isso, hein? No puede hacer eso. Por que, irmão João? ¿Por qué, hermano Juan? Porque vocês não nos seguem. ¿Por qué no nos siguen? Vocês não são do ministério. No son del ministerio. Só pode nós, os apóstolos da igreja de Jesus Cristo. Usar solo en la iglesia de Vocês não Cristo. podem. Ustedes no pueden. Não, mas nós já conversamos com Jesus. Jesus já nos separou também. Jesús nos separó también. Lembra que naquela época dos 70 discípulos ali, que ele foi consagrando, indo de 2 em 2? Recuerda los 70 discípulos de dos en Nós era um dos. deles também. Não pode. Não pode. Vocês são divisores. Ustedes son divisores. Aqueles irmãos humildes. Aquellos hermanos humildes Aí eles foi todo para Jesus falar com Jesus. fueron a hablar con Jesús. Ó, mestre, já foi ali, ó. Vamos ganhar um ponto com Jesus, hein? Vamos a ganar un punto con Nós Jesús. repreendemos ali os divisores ali. Reprendimos los divisores. Tinha uns ali pregando a palavra, falando do teu nome, Ellos predicando, hablando de tu nombre, expulsando o demônio. expulsando demonios. Prega igualzinho nós. Predica igual que nosotros, Só que nós barramos ele, Jesus. pero les impedimos. Fala a linguagem hoje para vocês entenderem. Para ustedes entender Jesus, como é que é, João? cómo es Juan. Não, vocês não podem fazer isso aí. No pueden hacer eso. Aqueles que é por nós não é contra nós. Aquellos que por nosotros no es contra Eles são nosotros. por nós, estão pregando a doutrina, estão vivendo. Están predicando y viviendo la Eu separei doctrina. eles lá para fazer a obra. Los separe para hacer la obra. Procura se informar primeiro, João. ¿Por qué informarse Não primero? vai tomar na frente, não. No vaya adelante. Não é porque você está aqui comigo que você vai julgar aqueles irmãos lá. No es que va a juzgar a sus hermanos ahí. Então a mesma coisa são esses falsos profetas aí. Lo mismo los falsos profetas. Principalmente aí do Peru aí, viu, meus irmãos do Peru? Principalmente allá en Perú, hermanos. Cuidado que esses lobos mercenários, essas igrejas apostas daí. Cuidado con esos lobos mercenarios, Eles apóstatas ahí. ficam falando que o missionário é divisor. Quedan diciendo que misionero es divisor. Que a igreja primitiva é de divisor. Que es divisora la iglesia É primitiva. divisor nada, aqui se prega a Bíblia. Aquí se predica la Biblia. Deus levantou essa obra Dios levantó esta obra para aumentar a fé de vocês e salvar vocês. Deus vai calar a boca desses
profetas. Que a obra vai se expandir aí no Peru também. La obra va a expandirse en Perú también. Para fechar a boca desses enganadores. Para cerrar la boca de los engañadores. Esses lobos mercenários. Los lobos mercenarios. Falsos profetas. Falsos profetas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, tome cuidado, hermanos. Tengan cuidado, hermanos. Hermanos hispanos. Hermanos de español. Cuidado com esses falsos hermanos aí. Cuidado con esos falsos hermanos ahí. Estão persuadindo você Persuadiendo usted a não congregar na igreja primitiva. no congregar en la iglesia primitiva. Doutrina divina. Doctrina divina. Então, tome cuidado, hein? Tenga cuidado. Busque o Espírito Santo. Busque el Espíritu Santo. Ore a Deus que Jesus vai mostrar a vocês. Ora a Dios que Jesús mostrará a ustedes. Pelos frutos conhece a árvore. Los frutos conocerán el árbol. Essa igreja é continuação Es continuación da esta iglesia. antiga igreja, quando começou lá do começo. Antigua iglesia que comenzó del comienzo. Lembrai da palavra dos vossos pastores. Toda la palabra de vuestros pastores. Atentando a vossa fé, imitai-vos. Imitad esa misma fe. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Então, meus irmãos, não dê ouvido a esses falsos profetas, não. No digo los falsos profetas. Estão contaminando vocês aí com o telão de Satanás. Caminando con la pantalla de Satanás. Estão com mentira, com calúnia contra a igreja primitiva. Mentira y calumnia con la iglesia primitiva. Logo vocês verão a obra se expandir aí também. Verán la obra expandirse ahí también. Não deixe o diabo persuadir vocês, não. No es que el diablo persuadiera a usted, no. Esse aí é o mesmo demônio que usou aquele falso profeta El mismo demonio que usó el falso profeta chamado Elimas. llamado Elimas. Elimas, quando ficou sabendo Quedó sabiendo que Paulo ia na ilha de Chipres que Pablo está en la iglesia de Chipre. pregar a palavra lá, Predicar la palabra ahí. aquele homem falso profeta El hombre falso profeta. começou a persuadir o povo para não dar ouvido à voz de Paulo, hein? Se dio el pueblo para no escuchar a Pablo. E Paulo, Pablo, cheio do Espírito Santo, lleno del Espíritu Santo, continuou pregando, continuó predicando. pregou para o prefeito daquela ilha, Fue al prefecto de la isla, para aquele líder daquela ilha, líder de la isla, e ele se converteu a Jesus. se convirtió a Jesús. Então Deus, para fazer um avivamento ali, Para hacer un avivamiento ahí, teve que trazer o juízo tuvo que traer el juicio àquele homem. a aquel hombre. É o mesmo que Deus vai fazer com esses Lo homens mismo que Dios hará con esos que hombres. estão querendo impedir a obra de Deus aí no país do Peru. Quieren pedir ahí también en el país de Perú. Vocês saem do meio, vocês vão se machucar com a ira de Deus. Sale de medio, si no se mochivará con la ira de Que Dios. essa obra é de Jesus, essa obra é do Espírito Santo. Esa obra del Espíritu Santo. Vocês estão murmurando contra o Espírito Santo. Murmurando contra el Espíritu Santo. Deixe os irmãos e as irmãs congregarem em paz, seus rebeldes. Deja a los hermanos congregar en paz rebelde. Olha que Paulo chamou Elimas de filho do diabo Mira que Elimas llamó a Elimas e hijo del diablo. profetizou o juiz de Deus contra Y ele. profetizó el juicio de Dios contra él. E ali Deus feriu a carne de Elimas E hirió la carne de Elimas. e ele caiu cego. Y cayó ciego. E aí todos se maravilharam da doutrina de Jesus. Todos se maravillan de la doctrina de Jesús. Isso está escrito lá em Atos 13, está escrito. Escrito en Hechos 13. E Atos capítulo 12 também fala que Deus feriu Herodes. Y también habla que Dios hirió a Herodes Persuadiu o povo também a não dar ouvido à doutrina dos apóstolos. por no dar oído a la doctrina de los apóstoles. Foi comido de Persuadido. bichos. Fue comido de gusanos. E aqui estava no meio dos apóstolos com mentira, Que están en medio de los apóstoles con mentira. desviando a fé dos irmãos. Desviando la fe de los hermanos. Novo Testamento, hein? Nuevo Testamento. Deus o matou, Dios lo mató. Ananias e Safira. Ananías y Zafira. Então vocês tomem cuidado, seus rebeldes, Tome cuidado, rebeldes. que estão pelejando contra a doutrina de Jesus. Están peleando contra la doctrina de Jesús. Esse ministério, De ese ministerio. esse ministério é santo e verdadeiro, Ministerio santo y verdadero. que prega e vive Predica y vive a doutrina do céu. la doctrina del cielo. Meus amados irmãos Entonces, amados hermanos e minhas amadas y irmãs, amadas hermanas, vigiem, vigile, não só do Peru, no solo en Perú, mas dos outros países também. de los otros países también. Deus está pelejando por Dios vocês. está peleando por ustedes. Vocês que não têm igreja ainda aí, Ustedes que no tienen iglesia aún ahí, Deus sabe que não tem onde vocês congregar. sabe que no tienen dónde congregar. Vocês estão todos debaixo da graça de Jesus. Están debajo de la gracia de Jesús. Para isso tem a graça de Jesus. Por eso tienen la gracia de Jesús. A graça de Jesus jamais me faltará. Jamais me faltará. Graça de Jesus jamais me faltará. Jamais me faltará.
Aleluia. A voz de Cristo está entre os 4 cantos da terra, como está lá no Apocalipse 14. E viu o anjo anunciando com a trombeta às nações o Evangelho de Deus. E ali é a igreja primitiva já nos tempos do fim, anunciando através do programa a voz da cura divina. Naquela época Deus já profetizou. Já profetizaram. Nos tempos antigos. Em tempos antigos. A igreja era perseguida pela besta. Era perseguida pela bestia. É dos imperadores. Imperadores. Matando, esquartejando. Matando, desquartizando. Então muitos irmãos não podiam nem congregar mais. Um estava refugiado nos montes. Estava refugiado nos montes. Outro nas suas casas. Outro em suas casas. Outros nas selvas. Outro na selva. Outros em catatumbas. Em catatumbas. Em tocas. Subterrâneas. Mas congregando a Deus. E ali não tinha como celebrar a ceia. Não tinha como eles congregarem. Eles foram condenados. Deus deu vitória para eles. Só que agora a segunda besta do tempo do fim agora. A morte dele é mais tenebrosa. Aquela besta do primeira matou os cristãos no primeiro século. Agora essa besta está mais algoz. É os protótipos do anticristo. Juntamente com o falso profeta. Agora os irmãos que são santificados não querem morrer espiritualmente. Porque essa besta é mais perigosa. Elas matam espiritualmente com a imagem da besta que fala. E fazia que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Tá vendo? O que acontece? Aqueles irmãos e irmãs que não adoram a imagem, que não aceitam o sistema corrupto, os irmãos que estão nesses ministérios ainda, eles começam a matar a fé desses irmãos. Tira eles do cargo. Aqueles irmãos amam fazer a obra de Deus, ele é tirado. Porque você não quer submeter, a concordar, então nós vamos tirar você. E aqueles irmãos ficam sofrendo. Aí vão para suas casas, ficam sem congregar. É a mesma coisa que aconteceu no tempo passado. Aqueles que não concordavam com a política do Império Romano e com o ecumenismo que tinha ali. O que é o ecumenismo? A junção das religiões todas juntas com o Império. De todas las religiones en el imperio. Mas a de Cristo não. Pero de Cristo no. Então eram mortos. Eles tinham que refugiar e fugir. E tinham que huir. Mesma coisa agora. É o mesmo agora. A igreja bíblica não vai concordar com essa Babilônia que aí está. A igreja não concorda com a Babilônia que está aí. Então estão todos refugiados um nas suas casas. Tanto refugiados em sua casa. Ou em outros países. Ou em outros países. Aí o que é que Deus fez? Aí que Deus hizo? Deus preparou essa igreja. Deus preparou esta igreja. E os locais que onde não está ela ainda. Lugares onde não está aún. Deus preparou o programa A Voz da Cura Divina. Deus preparou a voz da cura divina. E a larga distância os irmãos estão cultuando. Estão cultuando a larga distância. Estão ouvindo a mensagem de Jesus. Para serem salvos para o reino celestial. Para ser salvos para o reino celestial. Ouvindo a voz de Deus. Debaixo da graça de Jesus. Então obedeceis a doutrina de Jesus. A doutrina de Jesus. Não é porque está perto da sua casa, eu estou sem Santa Ceia, mas vai tomar Santa Ceia na igreja mundana? Vai tomar Santa Ceia na igreja mundana? Vai tomar Santa Ceia com diácono? Com diácono. Você está sendo condenado da mesma forma. Está sendo condenado da mesma maneira. Isso é desobediência. Sendo desobediente. Isso é heresia. São heresias. Você está concordando com o pecado. Concordando com o pecado. Então Deus não se agrada. Deus não se agrada. Então Deus fala para você, meu irmão, minha irmã. Habla para você, Deus. Fique na graça de Jesus aí mesmo. Fique na graça de Jesus. Ouvindo o programa A Voz da Cura Divina. O programa A Voz da Cura Divina. Deixa esses crentes rebeldes falar. Deixa os crentes rebeldes falar. Eles falam que o coração está cheio. Habla que o coração está cheio de inveja, de ódio. Lleno de envidia, ódio. De demônios. Demônios. Então diz: sai dele, Satanás! Sai em nome de Jesus!
abençoe, irmãos e irmãs ouvintes. Dios bendiga, hermanos oyentes. Aí foi a mensagem da palavra de Deus Mensaje de la palabra de Dios aos nossos a corações. nuestros corazones. Em nome de Jesus. Amém? En nombre de Jesús.